2. Uma semana depois, soube-se que o novo pároco devia chegar pela diligência de chão de maçãs, que traz o correio à tarde. E desde as 6 horas, o cônego Dias e o coadjutor passeavam no largo do chafariz à espera de Amaro. Era então nos fins de agosto. Na longa alameda macadamizada que vai junto do rio, entre os 2 renques de velhos choupos, entreviam-se vestidos claros de senhoras passeando. Do lado do arco, na correnteza de casebres pobres, velhas fiavam à porta. Crianças sujas brincavam pelo chão, mostrando seus enormes ventres nus. E galinhas em redor iam picando vorazmente as imundícies esquecidas. Em redor do chafariz, cheio de ruído, onde os cântaros arrastam sobre a pedra, criadas ralham, soldados com a sua fardeta suja, enormes botas cambadas, namoravam, meneando a chibata de junco, com o seu cântaro bojudo de barro equilibrado a cabeça sobre a rodilha, raparigas iam-se aos pares, meneando os quadris. E 2 oficiais ociosos, com a farda desapertada sobre o estômago, conversavam, esperando a ver quem viria. A diligência tardava. Quando o crepúsculo desceu, uma lamparina luziu no nicho do santo por cima do arco, e defronte iam se iluminando uma a uma, com uma luz soturna, as janelas do hospital. Já tinha anoitecido quando a diligência, com as lanternas acesas, entrou na ponte ao trote, esgalgado dos seus magros cavalos brancos, e veio parar ao pé do chafariz, por baixo da estalagem do Cruz. O caixeiro do tio Patrício partiu logo a correr para a praça, com um maço dos diários populares. O tio Batista, o patrão, com um cachimbo negro ao canto da boca, desatrelava, praguejando tranquilamente. E um homem que vinha na almofada, ao pé do cocheiro, de chapéu alto e comprido capote eclesiástico, desceu cautelosamente, agarrando-se às guardas de ferro dos assentos, bateu com os pés no chão para os desentorpecer e olhou em redor. — Oh, Amaro! — gritou o cônego que se tinha aproximado. — Oh, ladrão! — Oh, padre-mestre! — disse o outro com alegria. E abraçaram-se enquanto o coadjutor, todo curvado, tinha o barrete na mão. Daí a pouco, as pessoas que estavam nas lojas viram atravessar a praça, entre a corpulência vagarosa do cônego Dias e a figura esguia do coadjutor, um homem um pouco curvado com um capote de padre. Soube-se que era o pároco novo, e disse-se logo na botica que era uma boa figura de homem. O João Bicha levava adiante um baú e um saco de chita, e como aquela hora já estava bêbedo, ia resmungando o bendito. Eram quase 9 horas. A noite cerrara. Em redor da praça, as casas estavam já adormecidas. Das lojas debaixo da arcada saía a luz triste dos candeeiros de petróleo. Entreviam-se dentro figuras sonolentas, caturrando em cavaqueira ao balcão. As ruas que vinham dar à praça, tortuosas, tenebrosas, com um lampião mortiço, pareciam desabitadas. E no silêncio, o sino da sé dava vagarosamente o toque das almas. O cônego Dias ia explicando pachorrentamente ao pároco o que lhe arranjara. Não lhe tinha procurado casa. Seria necessário comprar mobília, buscar criada, despesas inumeráveis. Parecera-lhe melhor tomar-lhe quartos numa casa de hóspedes respeitável, de muito conchego. E nessas condições, e ali estava o amigo coadjutor que o podia dizer, não havia como a da Santa Joaneira. Era bem arejada, muito asseio. A cozinha não deitava cheiro. Tinha lá estado o secretário-geral e o inspetor dos estudos. E a Santa Joaneira, o Mendes amigo conhecia bem, era uma mulher temente a Deus, de boas contas, muito econômica e cheia de condescendências. — Você está ali como em sua casa.
Tem o seu cozido, prato de meio, café. Vamos a saber, padre mestre. Preço? Disse o pároco. 6 tostões. Que diabo, é de graça. Tem um quarto, tem uma saleta. Uma rica saleta, comentou o coadjutor respeitosamente. E é longe da Sé? Perguntou Amaro. 2 passos, pode-se ir dizer missa de chinelos. Na casa há uma rapariga, continuou com a sua voz pausada o cônego Dias. E a filha da Santa Joaneira, rapariga de 22 anos. Bonita, sua pontinha de gênio, mas bom fundo. Aqui tem você a sua rua. Era estreita, de casas baixas e pobres, esmagada pelas altas paredes da velha misericórdia com um lampião lúgubre ao fundo. E aqui tem você o seu palácio, disse o cônego, batendo na aldraba de uma porta esguia. No primeiro andar, 2 varandas de ferro, de aspecto antigo, faziam saliência com seus arbustos de alecrim, que se arredondavam aos cantos em caixas de madeira. As janelas de cima, pequeninas, eram de peitoril, e a parede, pelas suas irregularidades, fazia lembrar uma lata amolgada. A Santa Joaneira esperava no alto da escada, uma criada enfesada e sardenta alumiava com um candeeiro de petróleo. E a figura da Santa Joaneira destacava plenamente na luz sobre a parede caiada. Era gorda, alta, muito branca, de aspecto pachorrento. Os seus olhos pretos tinham já em redor a pele engelhada. Os cabelos arrepiados, com um enfeite escarlate, eram já raros aos cantos da testa e no começo da risca, mas percebiam-se uns braços rechonchudos, um colo copioso e roupas asseadas. Aqui tem a senhora o seu hóspede, disse o cônego subindo. Muita honra em receber o senhor pároco, muita honra. Há de vir muito cansado, por força. Para aqui. Tenha bondade. Cuidado com o degrauzinho. Levou-o para uma sala pequena, pintada de amarelo, com um vasto canapé de palhinha encostado à parede e defronte aberta uma mesa forrada de baeta verde. É a sua sala, senhor pároco, disse a Santa Joaneira. Para receber, para espairecer. Aqui, acrescentou abrindo uma porta, é o seu quarto de dormir. Tem a sua cômoda, o seu guarda-roupa. Abriu os gavetões, gabou a cama batendo a elasticidade dos colchões. Uma campainha para chamar sempre que queira. As chavinhas da cômoda estão aqui. Se gosta de travesseirinho mais alto, tem um cobertor só, mas querendo... Está bem, está tudo muito bem, minha senhora, disse o pároco, com a sua voz baixa e suave. É pedir o que há da melhor vontade. Ó, criatura de Deus! Interrompeu o cônego jovialmente. O que ele quer agora é cear. Também tem a ceazinha pronta, desde as 6 que está o caldo a apurar. E saiu, para apressar a criada, dizendo logo do fundo da escada. Vá, russa, mexe-te, mexe-te. O cônego sentou-se pesadamente no canapé e sorvendo a sua pitada. É contentar, meu rico. Foi o que se pôde arranjar. Eu estou bem em toda parte, padre mestre, disse o pároco, caçando os seus chinelos de ourelo. Olha o seminário. É em feirão. Cai a minha chuva na cama. Para o lado da praça, então, sentiu-se o toque de cometas. Que é aquilo? Perguntou Amaro indo à janela. Às 9h30, o toque de recolher. Amaro abriu a vidraça. Ao fim da rua, um candeeiro esmorecia. A noite estava muito negra, e havia sobre a cidade um silêncio côncavo de abóbada. Depois das cometas, um rufar lento de tambores afastou-se para o lado do quartel. Por baixo da janela, um soldado, que se demorara na alguma viela do castelo, passou correndo
e das paredes da misericórdia saía constantemente o agudo piar das corujas. É triste isso, disse Amaro. Mas a Santa Joaneira gritou de cima. Pode subir, senhor cônego, está o caldo na mesa. Ora vá, que você deve estar a cair de fome, Amaro, disse o cônego erguendo-se muito pesado. E detendo um momento o pároco pela manga do casaco. Vai você ver o que é um caldo de galinha feito cá pela senhora. Da gente se babar. No meio da sala de jantar, forrada de papel escuro, a claridade da mesa alegrava. Com a sua toalha muito branca, a louça, os copos reluzindo, a luz forte de um candeeiro de abajur verde. Da terrina subiu o vapor cheiroso do caldo, e na larga travessa a galinha gorda, afogada num arroz úmido e branco, rodeada de nacos de bom paio. Tinha uma aparência suculenta de prato morgado. No armário envidraçado, um pouco na sombra, viam-se cores claras de porcelana. A um canto, ao pé da janela, estava o piano coberto com uma colcha de cetim desbotado. Na cozinha, frigia-se e, sentindo o cheiro fresco que vinha de um tabuleiro de roupa lavada, o pároco esfregou as mãos, regalado. — Para aqui, senhor pároco, para aqui, disse a Santa Joaneira. Daí pode vir-lhe frio. Foi fechar as portadas das janelas. Chegou-lhe um caixão de areia para as pontas dos cigarros. E o senhor cônego tomou um copinho de geleia, sim? Vá lá, para fazer companhia, disse jovialmente o cônego, sentando-se e desdobrando o guardanapo. A Santa Joaneira, no entanto, mexendo-se pela sala e admirando o pároco, que, com a cabeça sobre o prato, comia em silêncio o seu caldo, soprando a colher. Parecia bem feito. Tinha um cabelo muito preto, levemente anelado. O rosto era oval, de pele trigueira e fina, os olhos negros e grandes, com pestanas compridas. O cônego, que não o via desde o seminário, achava-o mais forte, mais viril. — Você era enfesadito. — Foi o ar da serra, dizia o pároco. Fez-me bem. Contou então a sua triste existência em feirão, na alta beira, durante a aspereza do inverno, só com pastores. O cônego deitava-lhe o vinho de alto, fazendo-o espumar. — Pois é beber-lhe, homem, é beber-lhe. Desta gota não pilhava você no seminário. Falaram do seminário. — Que será feito do rabicho, o dispenseiro? Disse o cônego. — E do caroxo, que roubava as batatas? Riram, e bebendo na alegria das reminiscências, recordavam as histórias de então, o catarro do reitor e o mestre do cantochão, que deixara um dia cair do bolso as poesias obscenas de Bocage. Como o tempo passa, como o tempo passa, diziam. A Santa Joaneira então pôs na mesa um prato covo com maçãs assadas. — Viva! Não, lá nisso também eu entro, exclamou logo o cônego. A bela maçã assada! Nunca me escapa! Grande dona de casa, meu amigo, rica dona de casa, cá a nossa Santa Joaneira, grande dona de casa! Ela ria. Viam-se os seus 2 dentes de diante, grandes e chumbados. Foi buscar uma garrafa de vinho do Porto. Pôs no prato do cônego, com requintes devotos, uma maçã desfeita, polvilhada de açúcar, e batendo-lhe nas costas com a mão papuda e mole. — Isto é um santo, senhor pároco. Isto é um santo. Ai, devo-lhe muitos favores. — Deixe falar, dizia o cônego. Espalhava-se-lhe no rosto um contentamento baboso. — Boa gota! Acrescentou, saboreando seu cálice de Porto. — Boa gota! Olha que ainda é dos anos da Amélia, senhor cônego. — E onde está ela, a pequena? — Foi ao Morenal, com a Dona Maria.
Aquilo naturalmente foram para a casa dos gansosos passar a noite. Cá esta senhora é proprietária, explicou o cônego, falando do morenal. É um condado. Ria com bonomia e os seus olhos luzidios percorriam ternamente a corpulência da santa joaneira. Ah, senhor pároco, deixe falar. É uma nesga de terra, disse ela. Mas vendo a criada encostada à parede, sacudida com aflições de tosse, Ô, mulher, vai tossir lá para dentro. Credo! A moça saiu, pondo o avental sobre a boca. Parece doente, coitada, observou o pároco. Muito achacada, muito. A pobre de Cristo era sua afilhada. Órfã, estava quase tísica, tinha tomado por piedade. E também porque a criada que cá tinha foi para o hospital, a desavergonhada. Meteu-se aí com um soldado. O padre Amaro baixou devagar os olhos e, trincando migalhas, perguntou se havia muitas doenças naquele verão. Colerinas das frutas verdes, rosnou o cônego. Metem-se pelas melancias, depois tarraçadas de água e suas febritas. Falar então das sezões do campo, dos ares de Leiria. Que eu agora, dizia o padre Amaro, ando mais forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho saúde. Tenho. Ai, nosso Senhor lhe a conserve, que nem sabe o bem que é, exclamou a santa joaneira. Contou imediatamente a grande desgraça que tinha em casa. Uma irmã meio idiota, entrevada havia 10 anos. Ia fazer 60 anos. No inverno viera-lhe um catarro, e desde então, coitadinha, definhava. A bocado, ao fim da tarde, teve ela um ataque de tosse. Pensei que se ia embora. Agora descansou mais. Continuou a falar daquela tristeza, depois da sua Améliazinha, das gansosos, do antigo chantre, da carestia de tudo. Sentada, com um gato no colo, rolando com os 2 dedos, monotonamente bolinhas de pão. O cônego, pesado, cerrava as pálpebras. Tudo na sala parecia ir gradualmente adormecendo. A luz do candeeiro esmorecia. Pois, senhores, disse por fim o cônego, mexendo-se. Isto são horas? O padre Amaro ergueu-se e, com os olhos baixos, deu as graças. O senhor pároco quer lamparina? Perguntou cuidadosamente a santa joaneira. Não, minha senhora, não uso. Boas noites. E desceu devagar, palitando os dentes. A santa joaneira alumiava no patamar com um candeeiro, mas nos primeiros degraus o pároco parou e, voltando-se afetuosamente. É verdade, minha senhora. Amanhã é sexta-feira. É jejum. Não, não! Acudiu o cônego que se embrulhava na capa de lustrina bocejando. Você amanhã janta comigo. Eu venho por cá, vamos ao chantre, à sé e por aí. E olhe que tenho lulas. É um milagre que isto aqui nunca há peixe. A santa joaneira tranquilizou logo o pároco. Aí, é escusado lembrar o jejum, senhor pároco. Tenho o maior escrúpulo. Eu dizia, explicou o pároco, porque infelizmente hoje em dia ninguém cumpre. Tem vossa senhoria muita razão, atalhou ela. Mas eu? Credo! A salvação da minha alma antes de tudo. A campainha embaixo, então, retiniu fortemente. Há de se ser a pequena, disse a santa joaneira. Abre, russa! A porta bateu. Sentiram-se vozes, risinhos. És tu, Amélia? Uma voz disse, Adeuzinho, adeuzinho. E apareceu subindo quase a correr, com os vestidos um pouco apanhados adiante, uma bela rapariga. Forte, alta, bem feita, com uma manta branca pela cabeça e na mão um ramo de alecrim. Sobe, filha. Aqui está o senhor pároco. Chegou agora à noitinha. Sobe.
Amélia tinha parado um pouco embaraçada, olhando para os degraus de cima, onde o pároco ficara, encostado ao corrimão. Respirava fortemente de ter corrido. Vinha corada, os seus olhos vivos e negros luziam, e saía dela uma sensação de frescura e de prados atravessados. O pároco desceu cingindo ao corrimão para deixar passar, murmurando boas noites com a cabeça baixa. O cônego, que descia atrás, pesadamente, tomou o meio da escada diante de Amélia. Então isto são horas, sua brejeira! Ela teve um risinho e encolheu-se. Ora, vá se encomendar a Deus, vá! Disse batendo-lhe no rosto devagarinho com a sua mão grossa e cabeluda. Ela subiu a correr, enquanto o cônego, depois de ir buscar o guarda-sol, a saleta, saía, dizendo à criada que erguia o candeeiro sobre a escada. Está bem, eu vejo. Não apanhes frio, rapariga. Então às 8, Amaro. Esteja a pé. Vai-te, rapariga, adeus. Reza a Senhora da Piedade que te seque essa catarreira. O pároco fechou a porta do quarto. A roupa da cama, entreaberta, alva, tinha um bom cheiro de linho lavado. Por cima da cabeceira pendia a gravura antiga de um Cristo crucificado. Amaro abriu seu breviário, ajoelhou aos pés da cama, persignou-se, mas estava fatigado. Viam-lhe grandes bocejos, e então por cima, sobre o teto, através das orações rituais que maquinalmente ia lendo, começou a sentir o tic-tac das botinas de Amélia e o ruído das saias engomadas que ela sacudia ao despir-se.